Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Hoje é sabadão, dia 28/5/2022 e sabadão é dia de fofoquinha e vamos tomar um cafezinho junto para nós bater papo. Hoje é dia de bater papo. Apesar que eu tô fazendo um tipo de uns mini bastidores de fofoquinha durante a semana, contando algumas coisas que estão acontecendo na semana, outras não sei o que, e tralala. É porque tá acontecendo muita coisa, né? Antes de mais nada, agradecer a todos vocês pela ajuda, pelo suporte. Eu ainda estou arrumando as vestimentas para os trabalhos de cura, tá? Eu arrumei uma calça, tô tendo que fazer a barra dela. Encontrei uma... eu não contei isso pra vocês. Encontrei uma costureira. E aí eu cheguei nela, rapaz, e ela gosta do saravá, né? Ela gosta ela gosta da macumba, se assim pode se dizer, mas não é macumba, né? Gosta da umbanda, dessa linha. E aí eu peguei e falei, nossa, eu queria fazer tanto uma bata. Ela, eu vou fazer pra você, que eu sempre faço pra um monte de filho de casa, que não sei do que. Eu falei assim, nossa, eu já fui em um monte de lugar, os lugares não fazem nada. Aí ela pegou, deu risada, ela falou assim, porque você tá pedindo pra fazer uma bata. E a grande maioria dos costureiros é tudo religioso de outra religião. É a hora que você fala, vou fazer uma bata, eles, é da religião não sei o que, então não vou fazer, porque é pecado. Ajudar o Satanás é coisa do mal. Ajudar o Satanás é não sei o que. Olha, gente, quando eu escutei isso, eu entendi o que era, mas ao mesmo tempo eu fiquei numa tristeza. Como que alguém pode pegar e falar que não vai fazer porque essa roupa pode para ajudar o Satanás? O problema é da pessoa, o que ela vai fazer, ué? Não é? É uma coisa estranha, né, gente? O povo é meio doido, né, rapaz? O povo é meio doido. Eu fico meio assim, eu não sei o que acontece, não. Eu acho que o povo tá meio estrambeado, não? Porque isso daí já mostra a conotação que tem, que não é de rincha de uma religião com a outra. É de ódio de uma religião com a outra. É classificar uma como Satanás, o Satanás nós temos que destruir, e a outra... Então, é perigoso isso, moço. Tem que tomar muito cuidado. Que Deus abençoe, que o amor crístico que eles tantos pregam comece a inundar o coração dessas pessoas e que essas pessoas vejam, separem religião de comércio, de coisa para viver, né? Onde que uma bata indiana tem coisa de Satanás aí, gente? Pelo amor de Deus, não? Eu fiquei meio assustado, mas eu entendo e sei o que acontece. Porque o planeta faz volta, e essas pessoas, quando o esgoto bate na poupança, vai tudo procurar um centro para poder limpar e resolver o problema sério que tem na vida. Impressionante, mas acontece. Infelizmente, fazer o quê? Acontece. Pois é. Bom, meus queridos, falando nisso daí, já entrando nessa área, é o seguinte, essa segunda-feira agora não tem atendimento de cura, de cirurgia espiritual e cura, porque lá são as duas coisas, cura, os tratamentos energéticos com cura e a cirurgia. Então o que faz? Passa, quando os casos são mais sérios, passa comigo, eu faço a cirurgia, depois vai para a energização para restaurar toda a energia e fazer todo aquele fechamento, aquela situação de desfecho da situação. Eu fechei um comprometimento de que eu iria todas as quintas-feiras no terreiro, mesmo não trabalhando, para estar ali presente, para que eu pudesse trabalhar de segunda-feira. Acontece que antes de eu fechar esse acordo, eu já estava de bizu, já estava de zoião, num curso que eu queria fazer. Eles falam curso, mas ali parece que é mais um bate-papo do que um curso, uma apresentação, uma coisa mais assim. Eu não diria que isso é um curso, tá? Tanto é que o valor da coisa é simbólico, é R$50, né? Para fazer essas explicações. São 2 meses, então é R$100, né? São R$50 por mês. São 2 meses. E
E aí, o curso já tinha começado. Não sei se vocês viram o shot que eu fiz lá na salinha lá. E o curso já tinha começado. Passou a primeira aula, passou a segunda. Aconteceu por cargas d'água que uma pessoa teve uma mudança lá e abriu uma vaga. E a pessoa que tá lá, ela falou assim: rapaz, abriu a vaga, Ricardo, você queria e não sei o que, vai, porque senão depois você não vai conseguir, tá lá. Eu falei: moço, mas eu fechei um acordo na quinta-feira que eu ia atender lá, que eu não ia faltar, e como é que faz? E foi tudo em cima da hora, hein? Foi na quinta-feira, já chegou assim: olha, aconteceu isso e tal e tal. Eu falei assim: meu Deus do céu, e é um curso que eu queria, eu vou perguntar pro pai de santo se eu posso. E ele pegou e falou: pô, Ricardo, você sabe como é que é, mas vai fazer seu curso. Mas as outras, pelo amor de Deus, não põe na quinta, moço. Eu falei: mas se dependesse de mim eu tinha trocado. E aí eu tô fazendo. Olha só como é que é interessante. O curso, o que mais me interessava lá era a questão dos fios do orgonite. Então eu tenho a questão orgonite, eu não sei se vocês conhecem ou não. Deixa eu pegar ali pra vocês verem. Pera aí, só um segundo. Ok, voltando. Aqui é rápido, né? Pra mim demorou um tempinho, mas eu pauso aí volta. Então é o seguinte, a orgonite é isso aqui, ó. É uma piramidezinha. E ela tem umas pedrinhas, elas têm alguns símbolos, ela tem uma malha de ferro. É esse aqui, tá? Esse aqui tem uma malha de ferro. Ele tem pedras. E quem fez isso daqui é um menino muito bonzinho, rapaz. Que Deus abençoe essa vida desse rapazinho. Você tem essas pedrinhas, você tem um cristalzinho no meio com um ferro, um arame girando aqui. Isso aqui de energização. Eu já fiz testes em cima de orgonites, de pegar e colocar o orgonite. Vocês podem fazer isso daí na casa de vocês, que funcionou pra mim. Só se o negócio seu não estiver muito bom. E você pega um copo, pega 2 copos de água. Um copo de água você não põe o orgonite em cima. O outro copo você põe o orgonite em cima e coloca para congelar. O copo que não tem o orgonite, ele congela do jeito igual um gelo normal. O copo que tem o orgonite, você olha o gelo, ele está congelado em espiral. Aí você fala: cara, tem energia nesse negócio, tem um porquê e tem algumas coisas muito interessantes em cima do orgonite. Eu faço o teste, eu gosto de ciência, então eu faço o experimento. E o que acontece? Como ele tem as questões das pedras, eu falei assim: eu preciso saber a diferença das pedras, essas coisas. Só que nesse lugar, como ele é um lugar, ele não é nem casa, porque não chama casa, então não é espírita. É terreiro, porque não é terreiro, ele é um... cara, eu não sei, ele é uma ONG gnóstica, se pode se dizer, universalista, porque eles são bem universalistas. Bati papo com o presidente da casa, tudo mais, da casa, eu chamo de casa, mas vamos chamar de casa. E aí, ele se aprofundou muito nos exercícios e nas técnicas tibetanas. Vocês lembram do livro que eu comprei, que eu falei que eu comprei? Moço, ontem chegou o negócio falando que a empresa não pôde entregar para mim o livro. Ai. Eu vou ter que ver para comprar de novo esse livro. Vou ver pelo menos para recuperar o meu dinheiro que eu gastei, né, para comprar o livro, para poder recomprar. Eu quero ler esse livro. Aí, o que acontece? Só para vocês saberem qual que era o nome do livro, porque tem gente que não acompanhou, né? Eu vou falar para você qual que é o nome do livro, se aqui tiver, né? Tiver fé. Livro tibetano do Viver e do Morrer. Entendeu? De Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche. É o indiano. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Eu cheguei lá e comecei a ver, e eles começaram nessa aula que estava passando, as primeiras foi mais introdução e agora que estava começando mesmo para valer. E nessa aula eles estavam passando questões de essência. Então ele mostrou um sinozinho, ele tem um sino que parece um pauzinho assim que você bate e faz de energização mesmo, né, daquela coisa de mantra. Mas a questão era o seguinte, era a essência. Eu falei assim: mas rapaz, essa essência, por que não sei o que da essência? Ele falou: olha, a essência é essência. Você pode transformar essa essência em fumaça como um incenso, por exemplo. Então, na parte oriental, a essência, o cheiro, o odor, ela faz muita diferença.
ela tem mais valor do que a fumaça. Então a fumaça de defumação não é a fumaça de defumação, ela deveria ser o odor da defumação. Para ela fazer duas coisas, uma a fumaça e a outra o odor. E aí, batendo um papo com ele, ele pegou e falou uma coisa que eu não sabia. Ele pegou e falou o seguinte: Ricardo, tem uma teoria antiga que eles pegam e falam o seguinte, que se eu consigo sentir o cheiro, quer dizer que aquele líquido ele está evaporando, ele está andando pelo ar. Porque se ele não estivesse no ar, aquela essência, aquele remédio, porque eles tratavam as essências como remédio, aquele remédio, eu não sentiria o odor dele. Se eu estou sentindo, significa que este remédio está no ar. E se eu respiro isso, eu estou colocando o remédio para dentro do meu organismo para fazer o tratamento e a cura. Aí eu falei, cara, eu não tinha percebido nisso, e é uma verdade. Eu posso falar uma coisa para vocês do fundo do coração? Eu posso estar, entre aspas, penalizando um pouquinho o terreiro do acordo que eu fiz. Eu peço até perdão pro pai de santo lá. Mas é o seguinte, esses tipos de ensinamentos, quanto mais nós médiuns estudamos, mais aprimora e afina as técnicas que nós podemos ajudar para potencializar as curas. Então, uma essência pode não ser só de passar, mas ela também pode ser de absorção do próprio organismo. Eu não posso aplicar medicamentos numa pessoa, mas esse medicamento pode entrar via cheiros, odores, por exemplo. E aí é onde a gente fala assim, cara, o jeitinho para você conseguir fazer os tratamentos das pessoas. A pessoa não consegue tomar o medicamento XY porque nós não somos médicos. Mas a gente sabe que aquilo ajudaria, então, odor. Por isso, então, que nós temos aquela questão de macerar coisa, que eu sempre vejo a espiritualidade fazer e falo, cheira, aí cheira, e cheira. O que é aquilo? É medicamento. Aquilo lá é medicação que está entrando através da circulação. Por isso que eu falo para vocês, é muito bom estudar. Por quê? Porque o que eu aprendo é diferente do que o outro aprende. Quando eu pego e puxo, absorvo as informações de outro, eu junto com as minhas e vou aprimorando. É que nem eu sempre falo. Eu vou evoluir agora, amanhã e até no dia do meu leito. E na outra vida de novo, e de novo, e de novo. Nós não podemos parar. Nós temos que estar em processo evolutivo sem parar. Eu tô achando o máximo, incrível, para mim tá sendo maravilhoso. Porque eu sei que eu vou entender coisas que a espiritualidade faz numa cura, faz em algum lugar, faz alguma coisa. Agora começa a ficar um pouco mais transparente, um pouco mais claro, se assim pode se dizer. Interessante, né? Então vamos lá, gente. Vamos ver aqui as fofoquinhas do dia? Vamos lá. CNN. Olha só o que o Elon Musk falou. O Elon Musk diz que é burrice chamar bilionários de maus. Em enquete feita no Twitter, 3/4 dos 2,8 milhões de entrevistados disseram ter menos confiança nos políticos que têm do que em bilionários. Ou seja, seria mais ou menos o seguinte, ele fala que é burrice, mas não é burrice, é a sensação. Porque se uma pessoa se tornou bilionária, ela teria condições de resolver o problema do planeta. É uma verdade, é uma sensação. Dava para resolver os problemas do planeta? Dá. Só que eu vou contar um segredinho para vocês. Vocês sabiam que os bilionários não são bilionários? Como não, professor? Tá lá, falaram que ele tem não sei quantos bilhões, mas ele não tem. Se eu falar para você que o Elon Musk, na conta dele, ele não tem bilhões, você vai acreditar? Você vai falar assim, não, todo mundo fala que ele é bilionário, mas ele não é bilionário.
Como não? Você tá doido, professor? Eu vou explicar uma coisa para vocês, prestem atenção. Os bilionários são bilionários porque eles são donos de empresas que valem bilhões. Só que não existe o dinheiro, está lá. Se alguém comprar, ele se torna bilionário. Se não, ele é um bilionário porque a empresa vale bilhão. Ele não tem o dinheiro, a empresa vale aquilo. É a mesma coisa chegar e falar assim, você é milionário. Aí você fala assim, por quê? Porque você tem uma casa que vale 1 milhão. Aí você fala, mas eu não tenho 1 milhão na conta. E um dos requisitos para você ser milionário é você ter 1 milhão na conta. Agora, por que os bilionários não precisam ter os bilhões na conta e podem ser bilionários? Por que os multimilionários não precisam ter dinheiro na conta para serem milionários, multimilionários? Só aqueles que estão querendo virar milionários que tem que ter mais de 1 milhão de dólares na conta para se tornar um milionário. Vocês estão entendendo ou não? Pois é. Mas, professor, ele é riquíssimo, ele anda de jatinho. Sim. Faz todas as despesas, manda para a empresa ou recebe de participação dos lucros das empresas. Ele tem um salário alto, ele é um presidente de uma empresa gigante. Ou você acha que o presidente da Vale não tem um salário exorbitante, não ganha participação dos lucros, não tem um monte de benefícios? Tem. Tudo quanto que empresa multinacional e empresa gigantesca tem. Ganha um monte de benefícios e tudo mais. Então a coisa não é bem do jeito que a gente imagina. Então ele poderia pegar o dinheiro dele e sair? Poderia. Mas não. Porque ele não tem esse dinheiro. Ele tem a empresa. Então para ele fazer isso ele tem que vender a empresa. Que é um pouquinho do que ele está fazendo. Vendendo um pouco da empresa aos poucos para conseguir pegar o dinheiro para poder fazer outras coisas. O Bill Gates fez isso, ele foi vendendo partes da Microsoft para pegar esse dinheiro para poder fazer outros projetos, porque via Microsoft não deixava, um conselho segura, o conselho fala, não tem nada a ver. É a mesma coisa de chegar pro Tesla e falar assim, olha, eu quero pegar e fazer marmita. O pessoal do Tesla fala, mas o que tem a ver marmita com carro elétrico? Não, mas é que eu queria fazer, desculpa, mas nós daqui do conselho não aprovamos isso aí nunca. Você pega o seu dinheiro, sua coisa e faz o que você quiser fazer. Com o dinheiro da empresa, não. Os acionistas investem para produzir carro elétrico e não para você ficar fazendo marmita para os outros. Porque você acha que é o dono da empresa, mas você não é. Quem manda na empresa é a sociedade dos acionistas. Os acionistas não querem que você faça outra coisa. Entenderam como é que funciona? Então cuidado ao ver ou achar que os bilionários como eles são bilionários. Agora, quem de fato é bilionário é aqueles caras que investem na bolsa, que tem o dinheiro na mão, e esses que pegam e compram e vendem ações, compram empresas, inclusive de um cara desse, e ganha dinheiro em cima dele. Faz ele sempre ficar rico, mas fazem esses movimentos. Esses são os perigosos, esses são os maus. Esses são os maus. Porque eles chegam num país, eles afundam o país, geram uma fome desgranhenta ou geram uma bonança gigantesca. Eles conseguem escolher um presidente da república só mexendo com bolsa. Eles conseguem criar um caos em bolsas de valores para fazer com que aquele candidato perca e o outro que assuma. Esses que têm o dinheiro líquido na mão, que são esses que investem em bolsa, quando você vê os bilionários de multi-investidores, de investimento de bolsa, esses daí é que tem que tomar cuidado. Esses são os maus, porque eles têm o dinheiro líquido na mão e não fazem nada para a sociedade, muito pelo contrário, só afunda a sociedade. Agora, um gajo como esse, que é dono de uma empresa, esse não, moço. Esse muito pelo contrário. Ele está trazendo inovação, fazendo com que tenha satélite e foguete para ajudar a Amazônia, ajudar a Ucrânia, ajudar um monte de coisa. É diferente, hein, gente? Cuidado, porque nós temos que fazer as devidas reflexões. Então ele está certo, mas só que o povo tem essa sensação. Se ele é bilionário, se é o homem mais rico do planeta, ele tinha que resolver o problema da fome do planeta. Sim, ele até quer, mas como que ele vai fazer? Como? Se o dinheiro não é dele. O dinheiro é desse investidor que colocou um tanto lá para explorar ele. Então é tipo assim, eu, bilionário, faço alguém ficar bilionário, entre aspas. Porque na verdade quem é o bilionário é quem botou o dinheiro e não ele. Porque se todos os investidores falam assim, nós não queremos mais o Tesla.
Pobre. Você não viu aquele rapaz da criptomoeda, de uma criptomoeda aí? Que ele chegou e anunciou, falou, olha, eu de milionário virei pobre de novo. Por quê? Porque saiu todos os investidores, a empresa dele não valia mais nada, a criptomoeda dele não valia mais nada, ele virou pobre. Porque ele tinha riqueza quando tinha moeda. Quando não tem mais moeda, ele não tem mais dinheiro. Simples assim. Entenderam como é que a coisa é? Pois é. Vamos lá. Mais assuntos do jornal. Fofoquinha hoje, hein? CNN. O governo prevê corte de 14 bilhões no orçamento, mas reajuste de 5% ainda está indefinido. Bom, o bloqueio que eles estão fazendo é acima dos 8,2 bilhões previstos no boletim. E eles estão fazendo contenção de 14 bilhões. Então esse 5% não é 5%? Ou vai ser 5% e um tanto a mais para outra classe? Para a classe policial e tudo mais? Eu não sei não. Eu só sei que a classe policial ficou meio queimada de ontem do vídeo que eu vi ontem lá da Polícia Rodoviária Federal. Matando o coitado da pessoa, colocando gás lacrimogêneo, fechando a portinha lá e judiando da pessoa. Gente, desculpa, mas isso se chama tortura. Aqueles polícia lá tinham que ser pro chilindró, tinham que ir pra cadeia, mas sem pestanejar, mas sem pensar duas vezes. Tamanho absurdo que eu vi na televisão. Quem não viu, depois dá uma buscada lá. Polícia Rodoviária Federal, o que eles fizeram com o gajo lá. CNN. O governo informa que país tem 38 dias de estoque de diesel. E o mercado vê risco maior em setembro, tradicional período de pico de consumo no país. Presta atenção no que eu falo, que eu vou falar, e vocês vão fazer o link das coisas que eu fiz de revelação lá no passado. Vocês não viram que eu peguei e falei que podia ter apagão no Brasil? E um monte de gente continuou falando assim, professor, isso é muito maluco, rapaz, você falou, mas você vai errar porque choveu, fez não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu vi, eu revelei. E agora parece ter umas pecinhas encaixando. Vamos lá. Falta combustível. Vai faltar combustível. Por que vai faltar combustível? Primeiro, já está faltando combustível só da guerra Rússia com a Ucrânia. A Rússia é capaz de atacar mais alguém. Eslováquia, Finlândia, Suécia, algum outro vai aparecer aí, a pipoquinha vai estourar em mais algum outro. A China está para invadir Taiwan ainda esse ano. Certo? Muito bem, presta atenção. Economia americana afundando. O dólar americano perdendo valor, desvalorizando. Os Estados Unidos, o Japão e um monte de país ocidental torrando as reservas de petróleo. E eles falaram que iam gastar as reservas de petróleo. Só que se eles gastam a reserva de petróleo, eles ficam sem garantia, sem compromisso. Eles estão torrando para segurar a inflação. Só que tem um detalhe. A Rússia não vende mais para eles, só para a China. Aí a OPEP chega e fala, e aí? Os Estados Unidos pegam e falam assim, olha, meus queridos, o negócio é o seguinte, eu vou ter que aumentar minha reserva de novo, o Japão vai ter que ser porque é meu aliado e não sei o que, mas não sei o que lá. Então vocês vão ter que vender dedicado para mim, para o Japão e para os outros países aliados. E o Brasil, meu filho, você não entrega nada para o Brasil. Você vai entregar para nós, a preferência é para nós. Não fuja ao contrário, hein? Ai, se você fizer o contrário, hein? Então, o consumo de petróleo nos Estados Unidos vai ter que aumentar. É o que eles consomem mais o para voltar à reserva. O do Japão, a mesma coisa, é o que eles consomem mais a reserva. E o Brasil? O Brasil se lascou. Brasil, você só tem o pré-sal, e olha lá. Se vira nos 30. Só que a questão é o seguinte, quando isso acontecer, o dólar vai subir, porque vai faltar e vai ter aumento de demanda. Então, a oferta e demanda. Muito bem. Aumentou isso daí. Joia. O preço do petróleo internacional vai para o espaço. O Brasil vai ter que segurar. Eu vou segurar, porque senão, né? Porque senão, eu tenho que segurar. Pois bem, e aí? Você vai segurar ou você vai repassar? Se eu repassar, eu consigo tentar comprar lá fora, mas mesmo subindo não vai conseguir, porque não vão te oferecer.
Só que tem um detalhe maior. Falta combustível, você não tem como fazer entrega, porque os caminhões precisam de combustível. Você tem falta de combustível, os postos de gasolina começam a subir, o combustível subir. Começa a subir, eu vou fazer greve. Só que o problema não é só a greve do caminhoneiro. O problema também entra que as usinas térmicas precisam deste combustível de petróleo. E vai casar bem aonde? Na estiagem. Em setembro é a estiagem. É onde precisa consumir mais isso daí, combustível. Eu não vou ter combustível para caminhão e não vou para energia. Eu vou falar o quê? Mamãe mandou, mesmo fazendo mamãe mandou, não vai ter. Então eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir e falar, olha gente, vai ter que ter uns apagão controlado em algum lugar ou outro, porque nós não vamos ter como ligar energia. E se eu tiver como ligar energia, a conta de luz vai vir um estrondo. O que vocês querem? Uma conta de energia dobrada? O que vocês vão fazer? E a outra parte? O que nós vamos fazer? O caminhoneiro vai ficar tudo sem combustível. Vocês estão entendendo o que está para entrar agora na situação do Brasil, bem no começo da campanha das eleições? Começa a campanha em junho, julho, agosto, setembro. Outubro é eleição. Eles estão prevendo faltar combustível em setembro. 2 semanas antes de a gente ir votar. Vai ter energia para a gente votar? Vai ter combustível para a gente votar? Ou vai ter rebulição, vai ter um caos total que vai virar o tererê e vai explodir tudo? As pessoas não estão percebendo esses detalhes. Mas vai acontecer tudo junto, igual eu falei lá atrás no outro canal principal que eu falo de espiritualidade. Eu já cantei a bola lá atrás, gente. Eu não sou profeta, não acerto 100%, mas eu sou um dos maiores médiuns que tem nesse país. Já fui classificado entre os 10 melhores médiuns desse país de revelação. E eu costumo acertar de 80% a 85% das minhas revelações. Pode o tempo mudar, mas que as coisas acontecem. Tanto é que o canal cresceu quando eu falei que o Lula ia ser preso. 2 anos antes, falei, ó, em 2018 o Lula vai ser preso, ele foi preso. Meu canal explodiu. Eu tive que tirar aquele vídeo, você sabe por quê? De tanta denúncia que tiveram do pessoal que não gostou, YouTube deixou ele tão vermelho, tão horroroso, que eu tive que pegar e suprimir ele, porque senão afetava os índices do canal. Mas quem me acompanha anos e anos e anos sabe desse vídeo aí. Vamos lá. CNN. Argentina corta impostos sobre salários de médicos para compensar inflação alta. O desespero está tão grande lá que eles estão com problemas na parte médica. Os médicos não estão conseguindo. Estão querendo sair da Argentina e ir para outros lugares. Estão querendo atender só no particular. E como é que faz? Esse é o problema do negócio da inflação. Você vai apertando, os funcionários públicos não conseguem mais viver, e aí o que era lindo, maravilhoso, deixa de ser lindo, maravilhoso, saem tudo e voltam a querer entrar pro mercado e falam, ó, quem atende é só quem tiver dinheiro. E aí a sociedade fica sem o amparo. Então essa parte social que dizem querer pregar, ela tem que tomar muito cuidado. Porque normalmente, a gente chama de esquerda, mas normalmente esse pessoal que tem essas ideologias bizarras do marxismo, ela só vem ali, ela não consegue ver lá na frente, ela não consegue ter a mensuração do que ela arrebenta na sociedade. Ela só consegue ver que estou ajudando, pagando uma cesta básica para a pessoa para ela comer agora. Só que é o seguinte, lá na frente, mas nem a cesta básica vai conseguir fazer a pessoa sobreviver, porque não vai ter a cesta básica para ela comer, viver. Então tudo tem que ter um equilíbrio, gente. Não pode ser uma coisa, não pode ser a outra. Não pode ser só o capitalismo, não pode ser só o social. Tem que ter o balanço.
Quando a balança despende, vai muito para um lado ou vai para o outro, fede. Por isso que eu falo, caminho do meio. Não é opção do meio que esses políticos estão nos dando. Caminho do meio. Nem para um lado nem para o outro. O pessoal está exagerando muito para um lado e para o outro. Vamos lá. Saiu no jornal Reuters. Para a gente dar um pouco de risada aqui. Bolsonaro questiona dados de pesquisa e acusa Datafolha de canalice, entre aspas. Porque saiu que o Lula já está quase ganhando no primeiro turno. E logo em seguida, na Folha de São Paulo, sai assim, entre aspas, já está reeleito, fecha aspas, diz Latino após almoço com Bolsonaro. Na política, estão tentando fazer com que as pessoas falem, olha, vote em quem vai ganhar, para você não perder seu voto. Isso aí tem que acabar, isso aí tem que tirar, essas coisas tem que tirar. As pessoas estão de novo procurando um salvador da pátria, achando que aquele gajo que foi presidente lá atrás, que ficou 20 anos aí e não resolveu os nossos problemas, muito pelo contrário, criou uma dívida sem fim, vai resolver. Meus queridos do céu, vocês não têm noção do tamanho do buraco que vocês vão arrumar. Vocês querem uma coisa assim? Põe o Ciro então. Se vocês gostam meio da esquerda, põe o Ciro, moço. É muito melhor o Ciro do que voltar tudo que estava ali antes. Ah, mas o Ciro é da esquerda. Mas é uma esquerda diferente, pelo menos é uma esquerda nova, que vai mudar alguns pensamentos, algumas coisas que estavam lá engessada. Mas não faz essas coisas não, gente. Está na hora de trocar. Para de ficar com esses negócios de remoendo coisa. Gente do céu, a vida de vocês transformou num céu de 20 anos para cá? Não! Por que será? Não entra nessa coisa não, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E pra gente encerrar o sabadão nosso, a nossa fofoquinha. Sai no jornal o seguinte, DW, jornal DW. O clima de intimidação e censura na educação brasileira. Você sabe o que está acontecendo? Você tem nas escolas pessoas que antes tinham liberdade para falar à vontade e defender a foice e a marreta para todo lugar. O vermelho para todo lado. De repente começou a surgir contraponto. Olha, você não pode fazer isso aqui não. E eles estão achando que estão sendo censurados. Censurados do quê? Você queria liberdade só para falar da sua versão? Você não aceita e não admite a versão contrária? Como que é isso? O que está acontecendo? Só vale a sua versão, a dos outros não vale? Como é que pode? Só que é o seguinte, essa polarização, ela gera extrapolação. E aí, nessa extrapolação, começa a vir alunos já querer fazer a coisa mais parte de violência. Ou seja, a pessoa planta a sementinha do capeta lá atrás, a plantinha cresce, ela achando que ia ser todo mundo vermelhinho de foice e marreta, só que a própria foice que ela plantou e a marretinha que ela plantou tá querendo arrancar ela. Falando, não, você é joio. Arranca, marreta, volta pra terra. Como é que é engraçado, né? São ironias do destino. Eu acredito que isso seja as ignorâncias humanas. Não pode reclamar. Agora, para resolver isso daqui, como é que eu faço? Tem que parar, não tem que falar de política nenhum, tem que acabar com coisa de política nas escolas, zerar, não pode falar de presidente nenhum, acabou esse negócio de presidente, não tem que falar mais nada. Na escola você vai aprender a ler, escrever, fazer conta e beleza. O resto vai para curso técnico, esquece a palhaçada de política. Senão não vai resolver. A coisa vai piorar cada vez mais. Vai piorar cada vez mais. Meus queridos, jamais é verdade absoluta. Que Deus abençoe esse final de semana de vocês. Muita luz, muita paz, gratidão imensa. Namastê.